Orange City Police 831. Yes, I'd like to report a murder, a dead body or something. Where at? The address is 1346 East 56th Street, in the alley. And the guy that dropped it off was driving a white and blue Dodge van, 1PZP746. What color van was it? Blue and white. Did you get a look at him? I didn't see him. How long name? Huh? What's your name? Oh, I'm saying anonymous. I know too many people. Okay then, bye-bye. All right. Em meados da década de 1980, as ruas de Los Angeles se tornaram palco de um pesadelo incessante. Uma série de assassinatos brutais, cometidos por um indivíduo que ficaria conhecido como Green Sleeper, mergulhou o sul da cidade em um clima de medo e desconfiança. Entre 1985 e 1988, uma série de crimes hediondos assolou a comunidade, deixando um rastro de morte e mistério. Após o registro de 10 vítimas fatais e mais 180 mulheres cujas mortes ainda não foram judicialmente confirmadas, a identidade do criminoso em série foi descoberta por meio de uma correspondência genética. A revelação de quem era o criminoso surpreendeu a comunidade no sul de Los Angeles. O padrão alarmante das vítimas eram predominantemente mulheres negras, muitas delas lutando contra a dependência química, ou muitas delas eram trabalhadoras sexuais de rua. Essa seleção de alvos destacou a brutalidade e a falta de escrúpulo do assassino, adicionando uma camada sombria de complexidade à investigação em curso. Em 10 de agosto de 1985, foi quando a saga do Green Sleeper começou no sul da cidade. O corpo de Deborah Jackson, uma profissional do sexo de 29 anos, foi descoberto em um beco sombrio, coberto por panos, vítima de 3 tiros fatais no peito. Além do homicídio brutal, Deborah também foi violentada. Foi deixada à própria sorte por dias antes de ser encontrada. O estágio avançado de decomposição do corpo apresentou um desafio significativo para a coleta de evidências, tornando ainda mais difícil a tarefa das autoridades de rastrear pistas adicionais e identificar o responsável pelo crime. O que a comunidade e autoridades ainda não faziam ideia era de que o assassino nunca se daria por satisfeito. No ano seguinte, em 12 de agosto de 1986, Henrietta Wright, de 34 anos, foi encontrada debaixo de um colchão em um beco escuro. Como a vítima anterior, ela também foi baleada no peito e violentada intimamente. Enquanto os investigadores tentavam desvendar os mistérios por trás da morte de Deborah Jackson e Henrietta, uma onda de violência tomava conta das ruas de Los Angeles. Gangues rivais travavam batalhas sangrentas e a epidemia de crack devastava comunidades inteiras. No meio desse caos, as mulheres se tornaram vítimas colaterais de uma época brutal. Essa onda de violência já havia levado a vida de mais de 500 pessoas. Em 10 de janeiro de 1987, após o trágico acontecimento envolvendo Henrietta, a polícia recebeu uma ligação alarmante relatando a descoberta do corpo de uma mulher em um beco no sul de Los Angeles, em circunstâncias que ecoavam os padrões das vítimas anteriores.
A testemunha afirmou ter presenciado o suspeito despejando um tanque de gasolina sobre a vítima. Além disso, a testemunha forneceu detalhes vívidos, incluindo a descrição de uma van branca e azul, juntamente com o número exato da placa do veículo. Apesar da riqueza de informações fornecidas pela testemunha, que optou por permanecer anônima, ela admitiu não ter uma visão clara do criminoso em si. Ao investigar a fundo, as autoridades descobriram que o veículo em questão estava registrado em nome de uma igreja localizada a cerca de 3 quilômetros de onde o corpo de Barbara Ware, de 23 anos, foi encontrado. Barbara foi atingida no peito e foi vítima de um ataque violento íntimo. Durante as investigações que se seguiram, levantou-se a possibilidade de que várias pessoas tinham acesso à van em questão. Testes de pólvora foram realizados em todos os possíveis envolvidos, mas, mais uma vez, as pistas fornecidas não conseguiram levar às autoridades uma identificação clara do suspeito. Como medida cautelar, a van foi apreendida e considerada uma peça fundamental para a investigação em andamento. À medida que o número de vítimas aumentava, um padrão começou a surgir. Todas as mulheres foram baleadas, muitas vezes no peito, e seus corpos abandonados em becos escuros. A falta de pistas tangíveis deixou as autoridades incertas e incapazes de traçar um perfil claro do infrator. Crescia também a frustração da comunidade em relação à falta de progresso nas investigações. Críticas surgiram apontando para o tratamento diferenciado dado às vítimas com base em sua cor de pele e condição social. A população pediu por justiça e transparência por parte das autoridades. Ainda existia o fato de que policiais não divulgaram que existia um criminoso em série na região. Muitas famílias e pessoas da comunidade relataram mais tarde que não faziam ideia do que estava acontecendo naquela região em específico. Tudo isso aumentou a confiança do criminoso e outras 3 garotas foram encontradas logo na sequência. Em 16 de abril de 1987, o corpo de Bernita Sparks, de 26 anos, foi encontrado dentro de uma lixeira atrás de uma igreja. Mary Lowen, de 26 anos, após ser baleada, foi encontrada em um dos becos no sul da cidade, em 1 de novembro de 1987. E em 30 de dezembro de 1988, o corpo de Latricia Jefferson, de 22 anos, foi encontrado debaixo de um colchão, nas mesmas condições já relatadas anteriormente. Todas foram agredidas intimamente. Até este momento, tudo que as autoridades possuíam era o fato de que as vítimas foram encontradas dentro de um raio de 6 quilômetros de distância uma das outras. Essa proximidade geográfica sugeria a possibilidade de o agressor estar se escondendo ou circulando discretamente pela vizinhança. Ainda no ano de 1988, a tragédia se abateu sobre Alicia Monique Alexander, uma jovem de 18 anos de idade, que foi encontrada sem vida sobre um colchão. Alicia foi notavelmente a primeira vítima a fornecer alguma pista às autoridades, pois foi vista pela última vez saindo de uma loja de bebidas e entrando em um carro laranja. No entanto, a identidade do motorista permaneceu um mistério.
Em agosto daquele ano, Enietra Washington, de 31 anos, caminhava para a casa de uma amiga após um longo dia de trabalho. Ao passar por uma loja de bebidas, ela foi abordada por um homem em um carro laranja customizado. Inicialmente, ele ofereceu uma carona, mas diante da recusa de Enietra, suas verdadeiras intenções começaram a se revelar. Para convencê-la a entrar no carro, ele disse: "Esse é o problema com vocês, mulheres negras. Ninguém nunca pode ser legal com vocês." Apesar de suas reservas, a mulher aceitou a carona, confiando na suposta gentileza do estranho. No entanto, o que começou com uma jornada aparentemente inofensiva, rapidamente se transformou em um pesadelo. O homem dirigiu por diversos quarteirões, cada vez mais agressivo e hostil em seus comentários. O carro adentrou em um beco escuro e Enietra se viu encurralada. Em um momento que ela tentou abrir a porta, ele disparou contra ela com uma arma .25, ferindo-a gravemente no peito. Mas o horror estava apenas começando. Após o ataque, ele a violentou e a deixou à beira da morte. Apesar dos ferimentos graves e da dor, a mulher se recusou a desistir. Desmaiando e se recuperando várias vezes, ela lutou para se manter viva e finalmente conseguiu reunir forças suficientes para buscar ajuda, chegando à casa de sua amiga, que acionou a emergência. Enquanto se recuperava de seus ferimentos, Enietra forneceu às autoridades detalhes vitais sobre seu agressor. Seu testemunho foi fundamental para a elaboração de um retrato falado. Após seu depoimento, as autoridades formaram uma patrulha composta por 50 policiais dedicados exclusivamente à busca pelo criminoso. Durante várias semanas, a patrulha percorreu os bairros afetados pelo crime, mantendo os olhos atentos a qualquer sinal de atividade suspeita, na esperança de uma descoberta crucial ou de encontrarem o carro laranja. Porém, a patrulha não os levou muito mais longe. Em 23 de fevereiro de 1989, uma reviravolta inesperada ocorreu no caso. Um delegado, de nome Rick Ross, foi pego pela polícia em uma situação comprometedora. Encontrado em um carro com uma profissional do entretenimento adulto, ambos sob influência de drogas, Ross foi imediatamente colocado sob suspeitas pelas autoridades, que buscavam determinar sua possível ligação com os crimes. No seu porta-malas foi encontrada uma arma de 9mm, além da mulher encontrada com ele alegar que o homem teve uma repentina mudança em seu comportamento. Em sua casa foram encontradas diversas armas e uma delas era uma .25. Diante das suspeitas, as autoridades redobraram seus esforços para determinar qualquer ligação entre Ross e os crimes. Testes balísticos e investigações minuciosas foram conduzidos, enquanto os investigadores buscavam descobrir qualquer elo que pudesse ligar o delegado aos eventos. Mas as balas das armas de Ross não corresponderam às encontradas nas vítimas, e nenhuma ligação conclusiva foi estabelecida entre ele e as mortes. Diante da falta de evidências substanciais, Ross foi eventualmente libertado. No entanto, os policiais estavam convencidos de que o delegado era o verdadeiro criminoso
e definitivamente fecharam as portas da delegacia para este caso. Curiosamente, por 12 anos, os assassinatos pararam. Em 2001, após uma onda de crimes violentos em Los Angeles, o detetive Cliff Shepard se viu incomodado com os crimes não resolvidos da cidade. Depois de anos de silêncio e incerteza, o caso do Green Sleeper foi reaberto e as vítimas finalmente foram lembradas. O detetive olhou novamente as provas antigas e sua primeira conclusão em relação ao caso foi que a ligação feita pela testemunha anônima relatando a presença da van branca da igreja, na verdade, apontava para o próprio suspeito, que aparentemente estava zombando da polícia. Além disso, o ambiente no beco onde o corpo de Bárbara foi descoberto era notoriamente escuro e a testemunha precisava estar extremamente próxima do veículo para conseguir enxergar o número da placa. Os DNAs recolhidos das primeiras vítimas também foram testados e revelaram que todas estavam ligadas à mesma pessoa. No entanto, os perfis de DNA não correspondiam a nenhum registro nos bancos de dados policiais. Pareceu mais um beco sem saída naquele ponto. Enquanto o detetive se aprofundava nas investigações do caso, novas descobertas confirmaram que Green Sleeper nunca parou. Em 2002, Princess Berthomieu, de 15 anos, fugiu de abrigo e posteriormente foi encontrada sem vida em um beco no sul de Los Angeles. Valeria McCulvey, de 35 anos, também foi encontrada em 2003 nas mesmas proximidades de Princess. Em 2004, os DNAs encontrados nas duas últimas vítimas corresponderam aos casos da década de 80. Em uma manhã, no ano de 2007, um sem-teto encontrou o corpo de Janicia Peter, uma mulher de 25 anos, dentro de uma lixeira. Seu corpo estava envolvido em um saco preto cuidadosamente lacrado. Apesar de ter sido baleada nas costas, a causa oficial de sua morte foi determinada como asfixia. O DNA encontrado no lacre do saco correspondeu com as demais vítimas da década de 80 e das últimas vítimas encontradas no início dos anos 2000. A esta altura, já eram 10 vítimas fatais e uma tentativa mal-sucedida de homicídio. Curiosamente, nada disso estava sendo relatado na imprensa. As autoridades continuaram a manter em segredo da comunidade que existia um criminoso em série por perto. A população, as famílias das vítimas e a mídia ainda não tinham conhecimento da conexão dos crimes. Em 27 de abril de 2007, os investigadores decidiram montar uma força-tarefa secreta composta por 7 agentes especializados. Eles foram encarregados de concentrar todos os recursos disponíveis na identificação e captura do criminoso em série. Um dos agentes da força-tarefa já havia ouvido falar em uma nova tecnologia chamada DNA familiar. No início dos anos 2000, o conceito de DNA familiar ainda era uma novidade nos Estados Unidos. Representava uma abordagem inovadora e pouco convencional na resolução de crimes. Ao contrário dos métodos tradicionais de comparação de DNA direto,
o DNA familiar permite identificar possíveis parentescos entre uma amostra desconhecida e perfis genéticos existentes nos bancos de dados. Apesar do seu potencial inegável, a implementação deste modo de investigação enfrentou uma série de desafios, como questões éticas e legais em torno da privacidade e do uso de informações genéticas para investigar o suspeito em potencial. Além disso, a tecnologia em si ainda estava em sua fase de evolução, exigindo um cuidadoso desenvolvimento e validação antes de ser aplicada em um contexto investigativo. A resolução da questão na justiça e a validação do software pelos cientistas ainda demoraria algum tempo. Um ano após a força-tarefa começar a trabalhar no caso, em 2008, a jornalista Christine Pelisek emergiu como uma voz na busca de expor para as famílias e para a comunidade a verdade por trás do caso. Ignorando os apelos das autoridades para manter tudo em sigilo, Christine lançou uma série de reportagens onde nomeou o criminoso como Green Sleeper, o nome que ele veio a ficar conhecido mais tarde. O apelido, em tradução livre, significa sono profundo, devido aos longos anos sem agir. A reportagem chocou a cidade e provocou um debate acalorado sobre os métodos e a eficácia da investigação policial. Familiares também se revoltaram pelo fato da informação de um criminoso em série estar à solta pelas redondezas serem mantidas em segredo. Muitos acreditaram que mortes poderiam ter sido evitadas se a comunidade soubesse desse fato. Embora sua decisão de expor o caso tenha sido controversa, pouco tempo depois, após as críticas da comunidade e da mídia, as autoridades divulgaram uma recompensa de $500 mil por pistas que levassem à prisão do criminoso. Seu retrato falado e a ligação do suspeito, fornecendo pistas falsas sobre a van, também foram divulgadas na mídia. 2 anos se passaram sem mais informações ou avanços no caso. Em julho de 2010, os cientistas encarregados do desenvolvimento do software de DNA familiar finalmente anunciaram um avanço significativo. O programa estava pronto para uso em investigações criminais. A equipe de especialistas havia alcançado um marco histórico na ciência forense, oferecendo às autoridades uma correspondência no caso do Green Sleeper. Agora, a polícia estava armada com os avanços da tecnologia. Houve correspondência entre os DNAs coletados nas cenas do crime e o perfil genético de Christopher Franklin, de 28 anos. Sua amostra genética foi coletada durante uma prisão anterior por porte ilegal de arma de fogo. Muito novo para ter cometido os crimes, a polícia abriu uma nova linha de investigação, sugerindo uma ligação direta entre Christopher e seu pai, Lonnie Franklin, que se tornou o principal suspeito no caso. Após localizar e investigá-lo, a primeira conclusão da polícia confirmou que Lonnie Franklin residia no centro exato onde todos os crimes ocorreram, destacando sua proximidade direta com os eventos. No entanto, apesar dessa revelação promissora, a polícia ainda enfrentava o desafio de reunir evidências concretas que pudessem ligá-lo diretamente às mortes. Essa descoberta inicial representava apenas o primeiro passo em direção à resolução do caso, com os investigadores agora
pressionados a avançar com cautela e determinação na busca por provas substanciais contra o homem. Em uma operação estratégica, em 5 de julho de 2010, Lonnie foi vista em uma pizzaria, acompanhado de uma amiga durante uma festa de aniversário. Percebendo a oportunidade de coletar evidências, um dos investigadores se aproximou do proprietário do estabelecimento e explicou a necessidade de ingressar disfarçado como um funcionário. Autorizado, o detetive assumiu o papel de garçom durante o evento, conseguindo recolher discretamente um garfo usado e sobras de comidas deixadas por Lonnie. Essas amostras foram cuidadosamente enviadas para análise forense, na esperança de encontrar traços de DNA que pudessem ser vinculados ao suspeito. Após 2 dias analisando as provas recolhidas, foi confirmado que Lonnie era de fato o Green Sleeper. Em uma manhã, enquanto ele regava o gramado, os policiais o cercaram em sua casa. Para aprofundarmos mais nesta história, precisamos conhecer Lonnie David Frank Jr., que nasceu em uma época turbulenta na década de 1950. Filho de Vera e Lonnie pai, a sua infância pode ter sido marcada por adversidades, desde a falta de recursos materiais até a exposição a eventos traumáticos. Detalhes específicos sobre a sua juventude são escassos, mas é plausível que tenha enfrentado dificuldades que moldaram sua visão de mundo e seu desenvolvimento psicológico. Sinais de comportamento perturbador podem ter começado a surgir durante a sua adolescência, embora seja difícil determinar com precisão os eventos que moldaram sua personalidade. Aos 16 anos de idade, o jovem foi preso pela primeira vez por roubo de carro em 1969 e também foi preso por roubo e crimes com armas de fogo. Aos 21 anos, ele foi soldado raso do Exército dos Estados Unidos, estacionado em Stuttgart, na Alemanha Ocidental. Ele recebeu uma dispensa desonrosa depois de ser libertado da prisão por sua condenação por violência coletiva de uma menina de 17 anos em abril de 1974. Lonnie e 2 outros militares pararam para pedir informações à adolescente e ofereceram a ela carona para casa. Sem saber o que a aguardava a alguns quarteirões dali, a jovem aceitou. Ao entrar no carro, os soldados colocaram uma faca em sua garganta e dirigiram até um campo onde a violentaram intimamente. Mesmo após o ato traumático, a menina conseguiu fingir interesse por Lonnie e pediu seu número de telefone, pelo qual a polícia o identificou. Durante o ato, eles tiraram fotografias, como Lonnie viria a repetir em seus crimes mais tarde. Ainda neste período, ele também foi acusado de tentativa de sequestro de uma pessoa não identificada de 18 anos. Os gritos da jovem alertaram os vizinhos que chamaram a polícia. Lonnie cumpriu menos de 1 ano na prisão por esses crimes. Ao longo de sua vida, ele foi condenado por 2 acusações de roubo de carro, uma acusação de agressão por contravenção e uma acusação de agressão. Ele cumpriu pena apenas por uma das acusações de roubo. É importante ressaltar que nesta época, apenas o DNA de criminosos sexuais eram recolhidos e armazenados na base de dados da polícia. O então criminoso trabalhou por um tempo como coletor de lixo nas ruas de Los Angeles. A experiência adquirida em seu trabalho levantou suspeita sobre sua familiaridade com a cidade, o que levou-se a considerar a possibilidade de que ele tivesse conhecimento de locais potenciais para esconder corpos.
No início dos anos 80, Lonnie se casou com Sylvia e teve 2 filhos de nome Crystal e Christopher. Mais tarde, seu filho revelou que o pai era muito agressivo, chegando ao ponto de espancá-lo, além de obrigá-lo a empurrar carros roubados nas madrugadas de Los Angeles. A esposa de Lonnie, Sylvia, era tida como religiosa e trabalhadora. Saía para o trabalho todas as manhãs e o homem passava seus dias trabalhando na reparação e aquisição de carros para reforma em sua garagem. Mais tarde, um amigo próximo informou que ele tinha habilidades específicas na reforma dos interiores dos veículos. Por outro lado, uma vizinha revelou que ele era uma figura amigável na vizinhança, prontamente oferecendo sua ajuda sempre que algo precisava ser consertado. Do you know why you're here? No, I don't. Do you have any idea why you're here? Okay, we're working on investigating. Voltando a 2010, durante o interrogatório subsequente, uma foto de uma das vítimas foi apresentada a Lonnie, que alegou não conhecê-la. Mesmo diante da revelação de que seu DNA estava relacionado ao crime, o monstro permaneceu imperturbável, demonstrando uma calma frieza que deixou os investigadores visivelmente incomodados. Ao término do extenso interrogatório, o criminoso persistiu em negar qualquer conhecimento das garotas apresentadas pelos investigadores. Porém, diante da montanha de evidências acumuladas, suas opções se reduziram a praticamente nada. Assim, sem alternativas restantes, ele foi formalmente detido e colocado sob custódia das autoridades. Durante uma investigação meticulosa em sua residência, os investigadores se depararam com uma cena arrepiante que evidenciava a profunda perversidade de Lonnie Frank. Mesmo após uma década, ele ainda mantinha em sua garagem uma coleção macabra de cerca de 1000 fotos e centenas de gravações de vídeos de suas vítimas. Além disso, foram descobertas outras 180 fotografias de mulheres não identificadas, lançando luz sobre possíveis outras vítimas não documentadas. Os investigadores também descobriram a presença de 2 armas de fogo de calibre .25 e algumas carteiras de motorista e de identidade de mulheres na residência. Os policiais decidiram divulgar as 180 imagens à mídia, buscando o auxílio da comunidade para identificar essas potenciais vítimas desconhecidas. O apelo público foi lançado com a esperança de reunir informações cruciais que pudessem revelar a identidade dessas mulheres e possivelmente revelar mais detalhes sobre os crimes cometidos pelo monstro. No entanto, apesar dos esforços e apesar da colaboração da comunidade, não foram encontradas evidências concretas que pudessem incriminá-lo e garantir justiça às mulheres. O desafio de conectar diretamente Lonnie aos crimes, apesar das suspeitas e das evidências circunstanciais, deixou um vazio na busca por justiça. Mesmo enfrentando acusações relacionadas a 10 vítimas fatais e uma tentativa de homicídio, Lonnie Franklin continuou a alegar inocência perante o tribunal. Mesmo com a montanha de evidências acumuladas contra ele, ele nunca confessou seus crimes, mantendo-se firme em sua negação e desafiando as autoridades a encontrar provas irrefutáveis contra ele. Em 16 de fevereiro de 2016, após vários atrasos, em um tribunal presidido por uma juíza, o veredito foi proferido: culpado dos crimes de homicídio. Diante da gravidade dos fatos cometidos,
A sentença imposta foi a pena de morte. No momento da pronúncia, a juiz fez questão de ressaltar que a sentença não se tratava de vingança, mas sim de justiça. Em 28 de março de 2020, aos 68 anos, Lonnie Franklin foi encontrado em sua cela inconsciente e foi declarado morto por causas naturais.